Curso de Chat GPT, aula 13. Mais uma aula para os aficionados de informática. Ressuscitando a linguagem BASIC. Nós vamos fazer um pequeno interpretador para o BASIC em JavaScript para ver o funcionamento logo no navegador e não serem necessárias várias etapas. E para explorarmos algumas características do ChatGPT, alguns comportamentos dele. Quando você pede de uma forma, ele atende, quando você pede de outra, ele faz tudo errado. Pois é, eu aqui todo entusiasmado com o ChatGPT, falei, beleza, vai programar para mim, eu vou realizar meus sonhos antigos. Aí eu pedi aqui, vejam, que era um simulador da linguagem BASIC dos primeiros computadores dos anos 80, que vinha com o TRS-80, Sinclair e TK-85, para especificar, aumentar a quantidade de informação para ele. Traga também um pequeno código de teste dentro do fonte. Lembre-se, você deve fazer o simulador em JavaScript com a interface para os navegadores do mercado. Pois bem, ele fez um negócio aqui, aí eu utilizei o código, aí o que aconteceu? Eu dei executar nada. O navegador simplesmente dava aquela mensagem de aguarde. Nem sequer a console eu conseguia, o DevTools eu não conseguia disparar direito, porque ele travava, para eu estudar o que foi que aconteceu. Aí eu pensei. Aí eu falei assim, vamos fazer igual Jack o Estripador. Vamos por partes. Então o que eu fiz? Eu reduzi o espectro do meu pedido. Eu falei com ele, eu tinha feito um simulador de CPU, também tinha dado errado, né? Aí eu coloquei, agora quero um simulador da linguagem BASIC dos primeiros computadores dos anos 80, que vinha com TRS-80, Sinclair e TK-85. Traga também um pequeno código de teste dentro do fonte. Só que eu limitei o meu pedido. Eu falei, para início de desenvolvimento, implemente apenas as instruções let e print. Let é a instrução de atribuição em BASIC e print é de impressão. A interface deve ter o botão de execução e um espaço para os outputs do programa fonte. E lembre-se, você deve fazer o simulador em JavaScript com a interface para os navegadores do mercado. Aí ele me deu um primeiro código. E funcionou até de dentro dele. Deixa eu ver se eu consigo... Isso. Foi isso, que ele me deu o código, ele tem essa parte de teste aqui. Eu mandei executar, vejam. Olha aí, print e let. E já funcionando, eu tive alguns probleminhas com string e eu vou mostrar para vocês. Então veio a área para escrever o código BASIC, botão executar, você pode até alterar o código ali e tal. Aí ele me pergunta se eu quero evoluir com suporte a mais comandos. Eu passei o código para uma página mesmo, como vocês vão ver aqui. Eu não preciso executar num servidor, está aqui, Basic Simulator. Vou abrir com o Edge. Beleza? Funciona na boa. Então, não peçam a tarefa toda de uma vez, porque esse daqui, quando eu atribuí uma variável string, ele deu errado, eu tive que mandar ele corrigir o código. Esse aqui já é o segundo código dele. Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura. Esse caso é bom para a gente estudar com um pouco código, aquelas coisas que a gente sempre quis saber como é que funcionam, como, por exemplo, os interpretadores, os compiladores. Então, vamos mostrar o código aqui. Bem, vocês podem ver que a primeira versão que eu rodei, acrescentei no código let s igual a Bernardo, aí depois mandei imprimir aqui embaixo. Antes da correção, eu já estou com o código, eu não guardei o código anterior, né? Joguei por cima. Mas a tela do navegador ficou aqui, Então, ele deu um erro ao avaliar print S. Aí eu fiz o pedido para ele para corrigir e agora tudo dá certo. Vamos aqui, comprometido a abrir o fonte. Falarem que eu estou
enganando. Então vamos lá. Vocês veem pelo elevador que não é programa grande, ó. Mas eu vou aumentar as letras aqui para mostrar para vocês. Então, o programa é ainda menor do que isso, porque ele começa aqui no body do HTML. Então aqui começa o modelo DOM, o HTML. Então tá aqui, Basic Simulator Let Print, é o que ele está imprimindo na tela. Então, dentro de um text area está o fonte do programa. E ele vai, por intermédio de map JavaScript, transformar num array. E colocou debaixo o botão Run Basic. E aqui está uma div reservada para o output. Então começa aqui a script. Ela é pequena. Então vamos lá. Vamos ver aqui um resumo. É o que a gente mais queria ver, como é que é um interpretador. Então o run, basicamente, ele coloca num for das linhas aqui as duas condições que correspondem às duas instruções que ele conhece. Ele fez uma função code start para saber qual que é a primeira palavra da linha. Então, ele faz o teste com print, o teste do let, está aqui em cima. Ele começa com let, beleza, faz isso daqui. Se não, ele testa, então é um else if. Como só tem duas, ele fez else if. Mas, para mais condições, o correto é fazer um switch da linguagem JavaScript. Eu vou deixar esse código aqui, num link de GitHub, para vocês poderem pegar. É ótimo um código pequeno para vocês poderem estudar. E no else aqui, que sai dos dois if e else, ele fala instrução não suportada, ou seja, parecido com o primeiro simulador. Erros vão nos else. Testa os comandos, se não der certo é else. Bem, então certamente que nós vamos fazer uma análise profunda desse código na playlist de JavaScript, para vocês verem. E o procedimento aqui vai ser, eu vou mandar ele acrescentar mais instruções para ver como é que ele se sai. Eu tenho que ter as versões intermediárias, porque se ele atrapalhar o código, já era. Mas, por enquanto, antes do ChatGPT versão 5, não esperem códigos corretos. A vocês, gerentes, não saiam demitindo seus analistas de sistema, programadores e tal. Senão, vocês vão ter uma surpresa desagradável.